Povo e povo, bem-vindos aí a mais uma aula de eletrônica digital. Hoje nós vamos aprender a desenvolver um decodificador para display de 7 segmentos através do mapa de Carnot, ok? Hoje nós vamos aplicar esse projeto a um display anodo comum. Bom, para iniciar o nosso projeto, nós temos aqui do nosso lado esquerdo uma tabela verdade com 7 colunas, que correspondem aos segmentos do display. Projetar para que seja apresentado no display. Nós vamos fazer um contador de 0 a 3. Então, nós vamos inserir aqui um valor em binário e ele vai apresentar para nós esse mesmo valor em decimal. Porém, nós devemos nos atentar que, como o display é anodo comum, ele está recebendo potencial positivo. Então, para que eu consiga fazer com que os segmentos sejam acionados, eu tenho que mandar o potencial elétrico GND, ou seja, eu tenho que mandar nível lógico zero. Sabendo disso, como nós vamos proceder? Bom, quando eu colocar aqui a variável A e B iguais a zero, eu tenho que mostrar o número zero. E quais segmentos eu tenho que acender, eu tenho que acionar para mostrar o número zero? Eu tenho que acionar todos, menos o segmento G. A nossa tabela ficará dessa forma. Exatamente, ela vai ficar ao contrário da nossa última aula, que foi o mesmo projeto, só que para o display catodo comum. Não assistiu essa aula? Também vou deixar o card aqui para você poder acompanhar. Olha só, todos os segmentos que estão com nível lógico 0 são os segmentos que vão acender, e por sua vez o que está com nível lógico 1 é o segmento que vai ficar apagado. Observando dessa maneira, nós conseguimos enxergar que o número apresentado aqui vai ser o zero. Quando eu colocar a variável A igual a 0 e a variável B igual a 1, o número 1 deve ser apresentado. Para que isso aconteça, apenas o segmento B e C ficarão acionados. Então, ao preencher a tabela, olha só, segmento B e C ficarão acionados. Número 2, como que vai ficar? Olha lá, ó. Número 1 no segmento C, número 1 no segmento F, que são justamente os dois que precisam ficar desacionados. E por último, número 3, vamos preencher aqui a linha do número 3. Segmento E e segmento F são os dois que precisam ficar desacionados. Agora que nós terminamos de preencher a nossa tabela da verdade, composto com as 7 colunas dos segmentos, nós vamos agora ter que desenvolver a expressão lógica de cada mapa. Cada mapa que nós temos aqui corresponde a uma coluna da tabela que está aqui, que corresponde a um segmento do display. Bom, então vamos lá. Segmento A, então vai ficar 0, 1, 0, 0. Segmento B, os 4 quadrados aqui ficarão iguais a 0. Segmento C, 0, 0, 1, 0. Segmento D, 0, 1, 0, 0. Segmento E, 0, 1, 0, 1. Segmento F, 0, 1, 1 e 1. E o nosso último, segmento G, 1, 1, 0, 0. Ao preenchermos os mapas, nos resta agora fazer o quê? Achar a expressão lógica de cada um deles, conseguir extrair essa expressão lógica. No nosso primeiro mapa, do segmento A, nós temos um grupo unitário, e a expressão desse grupo será A barrado end B. Então está aqui, ó, A barrado end B. No nosso segmento B, nós não temos nada o que fazer aqui, né? Não tem nem como formar um grupo. O que a gente fala aqui então? Nós vamos falar que nós temos uma expressão lógica GND. Segmento C, só vemos aqui um número 1 sozinho, um grupo unitário. Então, nós vamos ter aqui a variável A end variável B barrado. A end B barrado. Segmento D, nós vamos formar aqui um grupo sozinho também. A barrado end B. Segmento E, nós conseguimos formar um grupo aqui. Ó. Ao olhar para esse grupo, ele está em cima de duas linhas, A barrado e o A não barrado. Então, nós vamos cancelar a variável A. Se olharmos as colunas, ele está em cima da coluna B. Então, a expressão lógica desse grupo é o B. Segmento F. Então, nós temos aqui um grupo e nós temos um segundo grupo. O grupo que está em verde, a expressão dele vai ser A. E o grupo que está em laranja, a expressão será B.
a união entre grupos é dado pela OR. Então, A, OR B. E nossa última expressão lógica aqui embaixo, se nós olharmos aqui, nós vamos pegar aqui só esse grupo, tá? Composto por dois integrantes. A expressão lógica desse grupo é A barrado. Agora que nós já temos as expressões lógicas, cabe a nós agora montarmos o circuito. Eu coloquei ele aqui do nosso lado direito e também já copiei as expressões lógicas para cá, para conseguirmos entender melhor como que vai funcionar esse circuito. Bom, vamos analisar aqui, primeiro, as nossas variáveis de entrada. Então, nós temos duas variáveis de entrada, a variável A e embaixo aqui a variável B. Tudo que está antes da porta lógica NOT, nós vamos chamar simplesmente de variável A. O que passou da porta lógica NOT, ela vai ser A barrado. Isso é aplicável aqui na parte inferior do nosso circuito. Antes da porta lógica NOT, nós temos a variável B. Depois da porta lógica NOT, nós temos a variável B barrado. E o nome dessas conexões aqui são chamados de default. Tá? Qual que é o objetivo deles? Se eu colocar esse mesmo símbolo no circuito lá embaixo, não tem a necessidade de puxar uma linha, tá? De fazer uma fiação aqui. Com isso, nosso circuito fica mais limpo, fica mais didático, fica de mais fácil compreensão. Sabendo como funcionam aqui as variáveis de entrada, vamos agora analisar os circuitos, as portas lógicas que controlam o nosso display. Bom, aqui nós temos que o segmento A expressão vai ser A barrado AND B. Então, nós temos aqui, ó, A barrado AND B. E a saída dele está indo para o segmento A, mas também está indo para o segmento D. Por que isso? Porque a expressão de ambos é igual. Aqui, ó, segmento A e segmento D. Então, não tem o motivo, não tem o porquê eu montar outro circuito desse igualzinho. Um só já resolve o nosso problema. Então, olha só, segmento A e segmento D, e é onde eles estão aqui. Segmento A, ó, diz A, e o último aqui, ó, o diz D. Vamos analisar a nossa próxima expressão. Segmento B, ele está no gene D, então nós temos aqui, ó, segmento B direto para o gene D. Acho que de todos acredito que ele seja o mais simples possível. Segmento C, A AND B barrado. Então, vamos ver nossa segunda porta lógica aqui, ó. A AND B barrado. E a saída dessa porta lógica para o segmento C do display. Então, está aqui, ó, segmento C do display. Segmento D já resolvemos. Segmento E, variável B. Então, segmento E está aqui, ó. Segmento E é esse terminal. E ele está conectado aqui, ó, na chave B, na variável B, que é o que está lá em cima nas nossas variáveis de entrada. Segmento F, A ou B. Então, segmento F, ó, variável A ou a variável B. E a saída está indo lá para o segmento F. Está aqui, ó, penúltimo aqui do nosso display. E a nossa última expressão lógica do segmento G está aqui, A barrado. Então, voltando aqui no display, nós temos aqui A barrado no último segmento, ok? Vamos ver se isso de fato vai funcionar. Programa aberto, nosso circuito já está na tela. Vamos verificar se de fato o nosso projeto deu certo. Então vamos lá. Variável A e variável B iguais a 0. É apresentado aqui no display o número 0. Se eu colocar a variável B igual a 1, é apresentado para nós aqui o número 1 em decimal. Vamos inverter aqui, variável A apenas igual a 1. Olha lá, número 2. E, no último caso, se eu colocar 1 e 1, é apresentado o número 3 no display. Então, de fato, todo o desenvolvimento do nosso decodificador para cátodo comum funcionou. Povo, muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, deixa lá nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Fui!